Graça e paz, meus amados irmãos em Cristo, mais uma vez aqui, né? Estamos aqui juntos para louvar e agradecer o nome do Senhor, render graças a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos orar, né? Para que o Senhor venha ouvir as nossas orações, chamar à existência aquilo que ainda não existe em nossas vidas. Soberano e eterno Pai, nesta hora, Pai, eu me coloco diante do teu altar. Meu Deus, coloco cada um aqui dos meus seguidores, Pai, meus irmãos em Cristo Jesus, minha família, minha casa, meus filhos, netos, todas as nossas parenteiras de longe e de perto, Senhor, eu coloco nas tuas mãos. Meu Deus, vai visitando cada vida aqui, Senhor. Pai, vai entrando dentro dos lares, meu Deus, vai transformando, Senhor, vai colocando tudo no lugar. Meu Deus, toda bagunça que o adversário da nossa alma tem tentado fazer, Senhor, que o Senhor vai repreendendo, vai visitando os corações do filho, vai visitando os corações dos pais. Meu Deus, a tua palavra diz que nos últimos dias o Senhor abreviaria os dias, aleluia, nessa terra. E nós temos visto isso, Senhor. Pai, parece que foi ontem, né, que a gente estava ali louvando o Senhor, agradecendo o Senhor ali no final de ano, né, na entrada do dia 31 para o dia 1º de janeiro de 2026. Já estamos na metade do ano já de novo. Deus amado e santo, tem sido assim rápido, o Senhor tem realmente, verdadeiramente abreviado. A tua palavra também diz que no final dos tempos os filhos odiariam os pais e os pais odiariam os filhos. E nós temos visto isso, meu Deus, aleluia, Senhor. Pai, toma, Senhor, minha vida, a vida dos meus filhos, dos meus netos nas tuas mãos. Pai, toma a vida dos filhos aqui, Senhor, dos pais, das mães em tuas mãos. Repreende, meu Deus, todo dardo inflamado do maligno, Pai. A tua palavra também diz, Pai amado e querido, que aquele que honra pai e mãe, o Senhor acrescentaria dias de vida nessa vida e que, aleluia, que seria pessoa próspera. E o inimigo, o Senhor, ele coloca no coração dos filhos, aleluia, muitas vezes para odiar os pais para odiar os filhos, porque ele sabe que se nós respeitarmos e amarmos os nossos pais, e assim também os nossos filhos para conosco, ele sabe que o Senhor vai dar mais dias de vida na terra para nós. Não é simplesmente dias, Pai, aqui na terra, mas também o Senhor vai fazer com que tudo vá bem em nossa vida. O Senhor vai fazer nós prosperar em todas as áreas. E por isso o inimigo da nossa alma tem tentado, meu Deus. Meu Deus, entra, Senhor, no coração endurecido, Pai. Pai, entra no meu coração, Pai. Se o meu coração estiver endurecido, faz, meu Deus, com que eu possa ouvir a Tua voz. Que o Teu Espírito venha tocar do alto da cabeça à planta dos pés. Que as Tuas mãos sejam sobre mim, sobre cada um daqueles que vão ouvir a Tua palavra, Senhor. Repreende, meu Deus, todo dardo inflamado do maligno, Pai. Para que nós possamos alcançar, Pai, as Tuas bênçãos. E que nós vamos viver segundo o Teu propósito e a Tua vontade. Não deixa, Senhor. Não deixa nessa terra nós perecer, Senhor, por falta de sabedoria, mais do que nós temos perecido. Não deixa, Senhor, para nós reconhecer os nossos pais depois que ele tiver partido. Não deixa, Senhor, nós ver os nossos entes queridos passando luta, provas, e simplesmente fingir que não está vendo. Senhor, não deixa isso acontecer. Não deixa, Senhor. Mas que nós vamos ter sabedoria, esperar em Ti, Senhor, e ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, repreende toda palavra, Senhor, toda palavra maligna contra a nossa casa, contra a nossa vida, contra as nossas crianças. Visita, Senhor, o Brasil e o mundo, visita o povo de Israel. Toma nas tuas mãos, Senhor. É o que eu te peço, rendo graças ao Senhor. Visita os governantes, Pai, deste Brasil. Visita de um por um, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aqui no livro de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1, vai dizer assim. O contexto, Zaqueu, o publicano. Todos nós conhecemos essa história, né? Que Zaqueu era um publicano, que era um homem baixinho e que ouviu falar de Jesus, né? Aleluia. Diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Ou seja, ele era baixo, né? Baixinho, né? Você vê que todos querem conhecer Jesus, todos querem saber quem é Jesus, mas nem todos querem caminhar com ele. Mas esse filme aqui, ó, ele estava no caminho errado, ele estava todo errado.
Ele ouviu falar de Jesus e correu para ver no meio da multidão quem era Jesus, porque ele queria mudança. Quando nós queremos mudança na nossa vida, é isso que nós fazemos, né? Procuramos Jesus, clamamos a Ele para que tire de nós aquilo que não agrada a Ele, para que nos limpe, nos purifique, para que nós venhamos viver um novo tempo na presença dEle. Foi isso que Zaqueu queria, né? E ele conseguiu. Por quê? Porque ele foi atrás. Ele ouviu, e ele aceitou, e ele fez. E aí o Senhor fez grandes coisas na vida dele, né? E diz assim, vamos ler o restante aqui. E, correndo, adiantou, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém passar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo, ou seja, com alegria. Receba Jesus com alegria nessa noite. Receba Ele depressa na tua casa. Você que está entristecido, você que está sem saber o que fazer, numa situação que você não sabe nem como resolver. Ei, Jesus quer passar hoje nessa situação. Jesus quer entrar hoje dentro da tua casa, na tua vida, mudar a tua história. Receba Ele com júbilo, com alegria, cantando, salmodiando, dançando na presença dEle, independente da situação que seja a tua casa. Receba este Jesus aí, porque Ele vai fazer grandes coisas. Eu recebo, entra Jesus aqui. Entra Jesus aqui, faz mudança. Em mim primeiro. Faz morada aqui, Jesus. Faz, Jesus, a tua vontade. Aleluia, glória a Deus. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrar para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se mim alguma coisa tenho de defraudado, alguém o restituirei quadriplicado, ou seja, 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, aleluia. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus por essa palavra, né? Você vê que sempre vai ter aqueles que vão estar ali para tentar conturbar, ou seja, tentar te atrapalhar. Você viu ali a palavra dizendo? Quando Jesus foi, aí que é isso? Como é que Jesus, né, vamos dizer essa nossa palavra, como que Jesus vai entrar na casa do pecador, do publicano, do cobrador de impostos? Mas Jesus diz o quê? Eis que a salvação entrou dentro desta casa. Porque Jesus não veio para o certinho, ele veio para aqueles perdidos, né? Vai haver salvação na tua casa. Você vai ser restituído, porque Jesus entrou para salvar. Essa semana eu estava pensando, Deus ele levanta pessoas na terra para ajudar outras pessoas. Mas tem pessoas que é tão ruim, tão avarento, que tem dó de estender a mão para dar qualquer coisa a uma pessoa. Quando vai dar uma roupa rasgada, um sapato furado, porque acha que a gente merece isso. Só que nós somos filhas e filhos, cordeiro do dono do ouro e da prata. Olha o que esse homem disse. Se eu quero ajudar os pobres, e se eu defraudei alguém, eu vou quadriplicar na vida dele, ou seja, eu vou restituir 4 vezes mais aquilo que eu tirei, porque ele sabia que ele tinha feito isso, né? Os impostos terríveis, altíssimos. Olha o que está acontecendo no nosso Brasil, que sempre aconteceu, né? A gente trabalha para pagar as regalias dos servidores públicos. Nós trabalhamos para isso. Nós trabalhamos para dar eles terreno, para dar avião, para dar moradia boa. E até a casa que eu e você compra, o carro, temos que pagar imposto. Se nós não pagar, a gente perde a própria casa que nós suamos para comprar. O nosso carro. Essa semana estava passando no jornal aqui. O tanto de carro, um absurdo de carro
que eles pegaram de pessoas que não estavam ali com tudo certinho como eles querem, para eles disputar. Enquanto nós não abrimos os nossos olhos, aí essas pessoas que não entendem falam assim, eu tô recebendo tanto, né, assim, e que está me dando. Não pense isso não. É você que está dando para ele e ele está devolvendo a migalha para você. É migalha. Eu estava aqui meditando essa palavra e eu me lembrei disso, né? Gente, você sabe o que é você viver anos e anos tentando construir uma casa e você conseguir construir. Eu não estou falando de político A nem político B, não. Mas isso tem que ser relatado. Para que nós, que somos a maioria, que mais sofremos no Brasil, abrimos os nossos olhos e viemos fazer a diferença. Se você não pagar o IPTU e o IPVA, o IPTU da sua casa e o IPVA do seu carro, você perde ele. Onde já se viu isso? Aonde já se viu? Porque você tem que manter essa sociedade, né, que vive ali de boa, brigando. Por que eles brigam tanto entre si? Porque eles sabem, quanto é que ganha lá dentro. Eles não querem perder a mamata. Enquanto eu e você estiver com os olhos fechados para isso, graças a Deus o Senhor tem abrido meus olhos. Eu não quero mais nem saber de política. Estou falando aqui porque a gente precisa conversar sobre isso também. Nem a medicina, nem médico nós temos, nem segurança, porque se não for Deus na nossa vida, para estar nos curando, nos guardando, político nenhum vai nos guardar. Abre os olhos para que Deus venha fazer no nosso país e na nossa nação, para os nossos filhos. Abre os olhos dos nossos filhos, Pai. Nós temos que orar assim, para que o mal, o maligno não entre dentro da nossa casa e não destrua a nossa família. Amém? Então aqui você viu um homem, né, que ele fazia o que não agradava ao Senhor, mas quando ele ouviu falar que Jesus ia passar por ali, a primeira atitude que ele tomou, eu vou correr atrás, vou fazer de tudo, mas hoje eu vejo Jesus. Hoje Jesus passa na minha casa. Jesus não só entrou na casa dele. Jesus não só se hospedou aquele dia na casa dele. Jesus ficou com ele. E Jesus habitou ali. O Espírito de Deus habitou naquele homem. E a história daquele homem foi mudada. Peça a ele para mudar a tua história. Fique com essas palavras, que Deus venha te abençoar. Não distorça nada, que o diabo não venha tentar distorcer nada do que foi falado aqui. Mas que você venha ouvir e receber, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Fique com Deus, compartilhe essa palavra, deixe o seu joinha, mande mensagem, né? Ali, escreve a sua mensagem, o que você achou, né? Não deixe de compartilhar. Levar para outras pessoas que talvez esteja precisando ouvir essa palavra, amém? Fique com Deus e que Deus nos abençoe. O que daria eu e você por todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós? Quero agradecer mais uma vez a todos vocês, tia Ana, que Deus fortaleça aquela senhora ali, Irani, que o Senhor venha estar com a irmã Lu também, com a minha família e com a tua família. Em nome de Jesus, fique com Deus.